é reconectando as gerações. O texto-chave, texto base, vai estar lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Nós precisamos entender, meus queridos, que quem está dizendo que vai trazer maldição aqui não é Satanás, não é o reino das trevas, mas aqui quem está falando é Deus. Mas pastor, você quer dizer que Deus traz maldição? Sim. Se não houver uma conversão, se não houver um posicionamento, se não houver uma decisão de obediência, infelizmente a sua vida vai caminhar sobre uma maldição. E aqui ele vem tratar algo que não é só um relacionamento meu com Deus. Aqui ele vem tratar um relacionamento entre pai, filho, filho, pai, marido, esposa. Aqui ele vem trabalhar uma área familiar. Porque não adianta você falar que você ama a Deus, mas as pessoas que você tem convívio, você não consegue se relacionar, você tem dificuldade, você não consegue amar, você não consegue perdoar, você não consegue, sabe, ser simpático, ser legal, você não consegue, sabe, ser bênção na vida do teu próximo. Isso é muito sério. É um assunto que não dá para a gente resolver essa questão aqui numa única mensagem, mas ao menos eu quero aqui chamar a sua atenção para uma importância, para um tema que é muito real aqui na nossa geração. E é um texto que vem falar de uma condição absolutamente imprescindível. Por quê? Porque se você não fazer aquilo que Deus está dizendo para você, a sua família estará debaixo de uma maldição. Mas pastor, eu vou orar, pastor, eu vou repreender em nome de Jesus. A questão que não é demônio, é Deus. É onde você precisa mudar o seu posicionamento, a sua atitude diante de Deus. E aqui diz assim: o coração do pai se converta ao seu filho, que o coração do filho se converta ao seu pai, que o coração do marido se converta à mulher, que o coração da mulher se converta ao marido, que o coração da mãe se converta à filha, que o coração da filha se converta à mãe. Meu querido, se não houver uma quebra de ódio, de amargura, se não houver uma reconciliação, um encontro, um abraço, um choro, um perdão, uma expiação. Como assim expiação? Expiação foi aquilo que Cristo fez por nós. A Bíblia fala assim que quando nós ainda éramos pecadores, Ele se deu por nós, Ele nos fez justiça de Deus, Ele fez uma expiação, Ele tomou o nosso lugar, Ele nos perdoou. E aqui está dizendo aqui que não tem como você dizer que ama a Deus, mas você não é uma bênção na vida do teu familiar. Se você não é uma bênção na pessoa que está do seu lado, nós precisamos entender que Deus espera de nós que Jesus seja o centro na família. Você precisa entender que a cruz de Cristo, ela precisa ser erguida lá na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, dentro do armário dos seus filhos. Se a cruz não for erguida nas gavetas íntimas, fechadas, lacradas, enclausuradas, cheias de amarguras guardadas, ei, se a cruz não for erguida dentro da sua casa, esteja certo que você será ferido por maldição. E o que é mais triste, sabe o que é? Tem muita gente que já aceitou Jesus, tem muita gente que caminha com Deus, conhece a palavra, mas está debaixo de uma maldição. As bênçãos de Deus não estão lá.
E a gente vai pensar nessa noite sobre isso. Olha o que diz aqui uma frase: a maldição do ódio, ela traz consequências que minam a vida e destrói a existência de qualquer pessoa. Ei, toma cuidado com a amargura, toma cuidado com a falta de perdão, toma cuidado. Isso é uma prisão na tua vida. Não importa o que fizeram para você, libere perdão. O maior exemplo de liberar perdão que nós encontramos é no amor do Pai. Mesmo a gente errando tanto, falando tanto, Ele disse: Pai, não impute a eles esse pecado. Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Quem aqui não deseja vivenciar as bênçãos de Deus? Mas para isso, você precisa entender que o nosso Deus é um Deus de geração. Você acha que Deus está preocupado só com você aqui hoje, meu querido? Você acha que Deus está preocupado só com o seu tempo de vida aqui? Talvez alguns vão viver aqui 80, 70, 50, talvez 100. Você acha que Deus está preocupado só com você? Deus está preocupado com a sua geração. Deus está preocupado, com a sua descendência. Deus está preocupado com os teus filhos. A promessa de Deus não é só para você. A promessa de Deus está dentro de você e é para passar para as pessoas que estão próximas de você. Meu Deus. Nós precisamos nos reconectar. Infelizmente, há uma separação, e essa separação não deveria existir, e isso se dá por falta, sabe do quê? Então eu quero pensar com vocês em alguns pilares aqui: empatia, orgulho e arrogância. Nós precisamos entender que existe um inimigo das nossas almas, que ele sabe muito bem das promessas que há contida aqui na Bíblia, que é contida na palavra de Deus, e ele vai fazer de tudo, sabe por quê? Para provocar você a viver miséria, a viver morte, a viver destruição. O que ele mais deseja é de te ver no buraco, é de te ver escravo. Hoje de manhã eu tive uma experiência. O que é mais triste, sabe o que é? É você ir lá para trazer cura, para trazer libertação para alguém, você expulsar, mas depois que a pessoa está sã, ela não quer, ela não aceita, ela rejeita o amor de Jesus. Aí eu penso assim: como vai ser liberto? Eu não quero. Tá bom do jeito que tá bom a minha vida do jeito que está. Meu Deus. Nós precisamos entender, meu querido, que nós passamos por várias gerações. Eu queria pensar um pouquinho aqui, fazer um breve estudo sobre as características das gerações e conhecer qual você pertence. E eu queria fazer esse pequeno estudo aqui, apenas as gerações pós Segunda Guerra, só para a gente entender. E a primeira eu queria falar com vocês, que é a Baby Boomers, nascidos entre 1946 a 1960. Nós precisamos entender essa geração. Quem são eles? São os semiformais. São aquela geração otimista com relação à mudança do mundo político. Viveram uma fase de engajamento contra ditaduras, poderes tiranos. Workaholics, valorizam o status, valorizam o crescimento profissional, são políticos, formam alianças para atingirem seus objetivos. Eles são responsáveis, sabe, pelo estilo de vida hoje, de conquistas, de materiais como casa, carro e acesso ao entretenimento. Ei, jovem, você tem que agradecer essa geração aqui, tá? Porque se hoje nós temos internet, se hoje nós temos esse acesso à tecnologia, é graças a essa geração aqui.
Essa geração ela é muito importante. Funcionários fiéis, as organizações em que trabalham, fazem vínculo com a empresa, necessitam de justificativas profundas, estruturadas para tomarem decisão. Essa é uma geração. Quero pensar com vocês agora a geração X. Essa geração daqueles que nasceram em 1965 a 1977. Eles são irreverentes, não são tão sérios, são céticos, politicamente apáticos, insensíveis, não se preocupam muito com os outros, refletem as frustrações da geração anterior e assumem a posição de espectadores na cena política. Eu não quero me envolver não, né? Vamos ver o que vai dar. Gostam de informalidade no trabalho, buscam um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, sentem-se à vontade com a tecnologia e já têm gosto pelo consumo de equipamentos eletrônicos. Pouca fidelidade às empresas, não é muito fã de vestir a camisa. Priorizam os interesses pessoais, não toleram a ideia de 20 anos na mesma empresa. Já cansei, eu quero mudar. Trabalham com entusiasmo quando possuem um foco definido e têm uma necessidade de feedback. E aí, hein? Como é que tá? Você gostou? Ei, tá te agradando? E eu queria pensar com vocês agora na geração Y, a minha geração. E aí, você está conseguindo se identificar na sua geração? Que é os nascidos entre 1977 a 2000. Eles são informal, divertido, otimistas em relação ao futuro, comprometidos em mudar o mundo na esfera ecológica. Eles têm senso de justiça social, se engaja em voluntariado, são extremamente informais, agitados, ansiosos, impacientes, imediatistas. Eles acompanham a velocidade na internet, tecnologia, diversidade, são coisas naturais da vida, usam todos os recursos do celular e precisam sempre estar conectados. A falta de cerimônia com os pais os leva a uma indiferença sobre a autoridade. Eles têm dificuldade com a autoridade, admiram a competência real e têm dificuldade com a hierarquia. Vivem com a sobrecarga de informações, dificultando a correlação de conteúdos. É mais uma geração. E a última geração, embora que já existe uma outra geração mais atual, mas eu quero pensar com vocês a geração Z, nascidos a partir de 2000. Paradigma: eu estou esperando e enfrentando. Senso de identidade: eu sou um fluido, eu entro em qualquer lugar. Senso de autoridade: eu descubro as coisas sozinho, eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém. Trabalho aquilo que dá prazer, eu só vou trabalhar naquilo que me dá prazer. Relacionamentos utilitaristas. Tecnologia: hackei isso aí, Ctrl+C, Ctrl+V, prático. Visão de mercado: eles fazem o seu próprio ambiente. Visão do futuro: medo de ficar fora das coisas. E eu quero pensar com vocês, por que nós nos desconectamos? Porque você precisa entender a sua geração. Porque hoje em dia a gente vê tanto pai com dificuldade de se relacionar com seus filhos, porque você não entende a geração do seu filho, você não quer entender, você aprendeu de uma forma e você quer colocar isso hoje, não dá. Por isso que é uma necessidade de você entender a geração e você ter um papel diferente na vida do teu filho. E nós vamos pensar um pouquinho por que nós desconectamos. Você conseguiu perceber como nós somos diferentes em termos de visão? O grande problema é a empatia.
E o que seria empatia? É você se colocar no lugar do seu próximo. O grande problema é o orgulho, é a arrogância. Essas são as causas principais dessa ruptura de conexão. Empatia porque deixamos de procurar entender o mundo através do lugar do nosso próximo e nós não nos colocamos no lugar do outro. Olha o que diz aqui, meu querido, em Filipenses 2, de 1 a 4. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem minha alegria. Paulo está falando, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Precisa haver unidade, o egoísmo precisa ser deixado de lado. Um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui, só para a gente resumir esse versículo, ele está falando aqui que se nós estamos em Cristo, nós precisamos se importar com a causa do nosso amigo, do nosso familiar. Nós precisamos nos preocupar com o próximo. É o mesmo modo de pensar, são os mesmos interesses. Você não pensa só em você. Mas o problema é que hoje em dia você só pensa em você, você só quer bênção para você. Se o amigo troca o carro, você fica incomodado. Se ele compra uma bicicleta melhor que você, você também já começa a falar mal dele. Você não se coloca no lugar do outro. Hoje em dia nós só estamos preocupados conosco mesmo. Quando esfria, tem pessoas que nem para mais para pensar se alguém lá fora está sem um cobertor ou está sem uma blusa. Quero pensar um pouquinho sobre orgulho. Porque nos faz achar que somos melhores. Esse é o problema do orgulhoso. As experiências dele são sempre as melhores. Ele não aceita ouvir a opinião dos seus filhos, porque ele acha que na cabeça dele, ele aprendeu de uma forma e tem que ser daquele jeito. Como você vai se relacionar com o seu filho dessa forma? Olha o que diz em Filipenses 2:3. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Não queira ser melhor do que o seu próximo, mas humildemente considerem os outros superiores a vós mesmos. Como que você consegue se conectar com o orgulhoso? Como assim? Porque só as ideias dele é que são as certas, só as experiências dele é que é correta. Como é que você consegue construir algo com alguém assim? Quantos maridos orgulhosos que muitas vezes pisa na esposa, não para ouvir a opinião dela, não para conversar com ela, tudo é do jeito dele. Como é que vai ter sucesso? Meu querido, há momentos que você tem que parar. Vai ter momentos que você vai ter que desligar a televisão. Vai ter momento que, pelo amor de Deus, você vai ter que deixar de lado o seu jogo para você se comunicar com a tua esposa, com a mulher que Deus colocou na tua vida. A grande questão hoje aqui, por que tantos divórcios, tanta separação? Porque não tem mais diálogo. É só minha opinião, é só minha felicidade. Um exemplo simples. Quando você vai sair, quem é que escolhe aonde vai? Toda vez eu tenho um conflito com a Kelly. Sério, pastor, sério. Porque ela fala assim, aonde você quer ir? Eu falo assim, não, aonde você quer ir? Onde você quer ir?
porque se ela estiver feliz, eu vou estar feliz. E ela também entende isso. Ei, aonde você for, mas você entende, hoje em dia as pessoas estão pensando só nelas. Ei, dizer que é humilde, tem uma frase aqui que eu achei muito legal. Dizer que é humilde por ouvir o próximo, enquanto na verdade está formulando uma réplica, não o torna menos orgulhoso, né, se o seu coração de fato não está disposto a mudar de opinião. Tem momento que você vai ter que reconhecer que você está errado. É difícil, lógico que é difícil. Lógico que é difícil. Ninguém quer receber uma repreensão, ninguém quer receber um puxão de orelha. Mas meu querido, isso vai transformar você, isso vai transformar a sua vida. Quantos jovens aí que casam, e a moça, a vida dela foi morando junto com os pais, e essa moça ainda ela vê a necessidade de tirar o que? Algumas experiências ainda com a mãe, e o marido fica incomodado. Mas que coisa é essa? Para de ir lá na casa da sua mãe, para de pedir conselho para ela. Ei, peraí, você quer fazer uma comparação? Quantos anos essa menina ou esse rapaz foi cuidado, criado por esse pai e por essa mãe? Como é que você quer quebrar esse vínculo de amizade, esse vínculo de amor de uma hora para outra? Meu querido, para com isso. Meu querido, respeite ela, para ouvir mais. E vou dizer algo para você, meu querido, na maioria das vezes que a Kelly fala algo para mim, eu não escuto, é certo, eu quebro a cara. Estou mentindo, mulheres? A mulher tem uma sensibilidade fantástica. A mulher consegue enxergar algumas coisas que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver. A questão está, sabe no que? O orgulho. A gente é cabeça dura, a gente quer fazer do nosso jeito. Aí você entra numa dívida e a esposa falou: calma, não faz isso. Calma, peraí, não compra isso. Ou talvez vice-versa, tá? Pode também ter mulheres aqui que exageram também. Tem que ter humildade. Tem uma outra frase aqui que é muito interessante. O orgulhoso, ele é um desconectado no que diz respeito às pessoas, mas o seu maior problema é que ele na verdade não liga. Até mesmo ele prefere viver assim. Seus relacionamentos são superficiais e tem um único objetivo de alcançar os seus interesses. A questão do orgulhoso, sabe o que é? É que a Bíblia fala que ele se opõe aos orgulhosos. E quem se opõe aos orgulhosos? Deus. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe a essas pessoas, turrona, cavalo, dá coice na esposa, quem sabe até chega a bater na esposa. Por que existe a lei Maria da Penha, gente? Porque infelizmente tem homens que agridem as suas esposas, porque se não fosse assim não teria. E tem homens que aproveitam da sua força, do seu papel como homem. Mas Deus está dizendo aqui: se você quer ter uma conexão com a pessoa que está do seu lado, se você quer ser feliz, você precisa tratar ela com amor, assim como Cristo amou a igreja. Existe também a arrogância. Tem algumas pessoas que elas não é só orgulhosa, mas elas também humilham as pessoas. Elas diminuem o outro. Elas assumem um papel prepotente. Despreza qualquer um que se coloque à sua frente. É sempre a opinião dela. É sempre a oração dela. É sempre as experiências dela. Nunca fica por baixo. Sabe aquela pessoa assim que você começa a contar algo e a pessoa ela sempre quer sair melhor que você? História de pescador. Quem é pescador aqui? Rapaz, eu peguei um peixe. Ele fala: rapaz, eu fui no mar e peguei um peixe espada. Nunca fica por baixo. Sempre ele quer ser o melhor. Lucas 22, 24 ao 27. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior.
Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. O maior exemplo é do Senhor Jesus, que Ele chega e fala assim: deixa eu lavar os pés de vocês. Pedro falou: meu, não é, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. O Senhor pode lavar o corpo inteiro, não precisa, é só os pés. É Ele ensinando algo para nós, meus queridos. Quantas pessoas sendo arrogantes com o filho. O filho às vezes quer expressar uma opinião. O filho às vezes, ele errou, mas ele quer compartilhar um erro com o filho. E o pai já vem, o pai já quer bater, o pai já quer corrigir, o pai já confronta. E como é que você vai conseguir ganhar o coração do teu filho desse jeito, sendo arrogante? Ah, dá abraço no filho nada, eu não recebi abraço do meu pai. Homem que é homem não chora. Para com isso, cara. Quantos filhos que estão precisando receber um abraço? E aí, pai, faz quanto tempo que você não dá um abraço no seu filho? Homem, quanto tempo faz que você não dá um abraço na sua esposa? Quanto tempo faz que você não dá um beijo de língua na tua esposa? Tem diferença, uma beijoca para um beijo de língua. Concordam comigo ou não? E está lá no carro, e está encerando o carro, e está limpando o carro, e a mulher fala: ai, como eu queria ser esse carro, meu Deus, como eu queria ser esse carro, ai, como eu queria que ele passasse a mão em mim, assim, desse jeito. Jovens, não é para vocês não, tá? Casal. Quantas pessoas querem se conectar com vocês, mas não conseguem. Quantos filhos que querem se conectar com os pais e não conseguem. Quantas esposas querem se conectar com os maridos e vice-versa e não conseguem. Nós precisamos urgentemente adotar uma postura de facilitadores, para que as conexões geracionais voltem a acontecer. Abandone o orgulho, abandone a arrogância, seja envolvido por uma empatia do céu, que o levará a se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Meu querido, sabe uma prova que você se importa com o teu próximo? É quando você se alegra com o sucesso dele. É uma prova que você realmente se importa com os outros. Essa é a maior prova. Quando você vê, quem sabe, o seu próximo sendo promovido, e você vibra de coração, sem falsidade. Segundo, a desconexão geracional, ela gera uma omissão, que é responsável pelas maiores desgraças na família. Eu quero convidar você a pensar um pouquinho sobre a história de Davi e do seu filho Absalão, que vai estar em 2 Samuel, do capítulo 13 ao capítulo 18. A história é longa, a história é comprida, eu não vou ler ela aqui não, vou parafrasear com você, para que você venha entender aquilo que aconteceu na família do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. E às vezes a gente acha que pessoas dentro da igreja, elas vivem uma vida maravilhosa, elas não vão ter problema. Ei, se você não caminhar com Jesus, você vai ter. Se você não aprender com os seus erros, você vai ter. Davi, ele tinha um reinado próspero para administrar. A vida dele era muito ocupada. Era um homem de ação, era um homem de luta, de desafio, de muitas emoções, de muito estresse. E tem uma outra frase aqui que diz assim: a omissão não se caracteriza pela falta de tempo. Isso não é desculpa.
mas sim pela falta de disposição de tratar assuntos importantes e relevantes. Toma cuidado com exagero de trabalho, toma cuidado com muito dinheiro, isso não traz felicidade, principalmente para a tua casa, para os teus filhos. A tua esposa e teu filho não estão preocupados no carro zero, na casa nova, no celular do ano, eles estão preocupados com você, conversar com você, receber um abraço seu, sair, quem sabe, para jogar uma bola junto com o filho, ou quem sabe você, mulher, sair, sabe, para ir numa loja com a filha, conversar. Dinheiro não é tudo, não. Só que infelizmente Davi foi um péssimo pai, principalmente em relação aos seus filhos. E a história vem falar a respeito de filhos de Davi. Davi tinha uma filha chamada Tamar, uma menina muito bonita, graciosa, formosa, encantadora. Esse texto vai estar em 2 Samuel 13:1. E ela era princesa, e naquela época era normal uma princesa se preparar para casar com quem? Para casar com outro príncipe, principalmente de nações inimigas. Eram acordos que eram feitos naquela época. E ela estava ali se cuidando. Só que infelizmente um meio-irmão dela, chamado Aminon, de repente ele começa a sentir uma atração pela sua meia-irmã, e ele começa a cobiçar ela, desejar ela ardentemente. E ele conversa com um amigo, com um primo, e o primo dá um conselho maldoso para ele. E sabe o que ele faz? Ele finge que está doente. Ele vai, ele chama o seu pai, o rei Davi, e diz assim: pai, será que tem como você chamar a Tamar para fazer um bolo para mim aqui e trazer ela aqui em casa? E o pai, inocente, não tem uma conexão com seus filhos, não se relaciona com o filho, não sabe aquilo que está dentro do coração do filho, a maldade, porque quando você se relaciona com os seus filhos, você sabe as atitudes dele. Porque o relacionamento faz isso, gente. Você consegue perceber se o filho está bem, se o filho não está bem, se o filho está feliz, se o filho não está feliz. Você sabe, você conhece, é o relacionamento que gera isso. Só que Davi não. Aí de repente a menina vai com muito amor, com muita alegria. De repente ela vai, ela leva esse bolo por mão. E de repente, esse rapaz, ele pega ela à força, ele estrupa ela. E não é só estuprar, ele abandona ela. Depois que ele faz isso, sabe, ele sente uma repulsa dela. Aí ele pega ela e coloca ela do lado de fora. E essa menina fica desesperada. Imagina o sonho dela de ser mãe, de casar, de ter filhos, e ela se vê desse jeito. Aí sabe o que acontece? Você não vê o pai Davi indo lá, porque Davi fica sabendo, todo o reino fica sabendo, todas as pessoas lá do palácio ficam sabendo. Mas Davi não toma nenhuma providência, nem para ir lá falar com Aminon, e nem para ir lá tratar o coração da sua filha Tamar. Sabe o que acontece? Aparece o irmão Absalão, porque era filha da mesma mãe, da mesmo pai. Aí ele: vem morar comigo, Tamar. E ele possui ela. E ele vai, ele começa a cuidar dela. E a irmã mora com Absalão por 2 anos. E Absalão está aqui prestando atenção. Por que meu pai não tomou uma providência? Por que meu pai não fez nada? E ele vai gerando dentro dele um ódio, uma raiva, uma amargura, uma vingança. Aí sabe o que acontece? Meu querido, depois de 2 anos, Absalão não espera mais. O diabo enche o coração dele. E sabe o que ele faz? Ele vai até o seu pai e diz assim: pai, eu vou fazer uma festa aqui, e eu queria que o Senhor mandasse Aminon aqui. E o pai fica meio assim, fala assim: mas Aminon?
Por que os outros filhos não? Por que só a mim não? Davi percebe, alguma coisa está errada. Aí o que ele faz para disfarçar? Ele vai e chama todos os irmãos também para essa festa. Só que Absalão já havia tramado já. A hora que ele estiver bem embriagado, é para vocês matarem ele. Ele deixa ele deixa preparado com os servos. E quando realmente ele está totalmente embriagado, eles vão lá e matam Aminon. Davi fica irado, fica nervoso. Aí Absalão, o que ele faz? Ele foge lá para a casa do avô. E ele fica lá por um tempo, por 3 anos. Ele fica lá. O seu avô se chamava Talmai, era um reino vizinho. Só que Davi, ele não chama a atenção do seu filho. Davi não resolve os problemas com os seus filhos. Por que será que o pastor pega tanto no pé de vocês aqui, precisa resolver seus problemas, gente? Por que será? Uma hora vai estourar. Se você não resolver seus problemas, uma hora vai estourar. Não adianta você pegar problemas e colocar debaixo do tapete, principalmente dentro da igreja, principalmente em casa, com a família, com o pai, com a mãe, com o irmão. Aí o que acontece, gente? Ele fica mais 3 anos lá. Aí Absalão manda um recado através de Joabe, um alto assessor do pai, dizendo assim: assim não dá. Aí Davi manda chamar o filho de volta para Jerusalém, e ele vai morar a 2 quilômetros da casa do pai. Ali ele fica por mais 2 anos. E Davi não manda chamar o filho. Depois desses 2 anos, Absalão diz assim: diga ao rei que me mate, mas que me veja, eu já não aguento mais. Eu quero conversar com meu pai, eu quero entender o que está acontecendo. Só que aí Davi, ele chama o garoto. E sabe o que Davi faz? Davi chama ele apenas, aproxima-se do filho, beija o rosto dele e não diz mais nada. Mais uma vez, ele é omisso. Ele não resolve o problema da morte, do estupro, da amargura. Aí sabe o que acontece? Aquele ódio, aquela amargura, ela continua presente no coração de Absalão. E essa novela, desde o início, são 7 anos vivendo dessa forma. Aí sabe o que ele faz? É quando Absalão se levanta, e ele se levanta, engana o seu pai, assume o reino. E Davi, para não querer matar o povo, ele decide sair. E você conhece a história, Absalão é pego, Absalão é morto, Absalão é ferido. Aí depois, sabe o que Davi faz? Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Mas é a hora errada, agora não dá mais. Como é que ele vai se lamentar a morte do filho, se na época ele tinha a oportunidade de falar: Absalão, vamos conversar. O que você fez foi errado, há uma punição para você. Tem pai ou mãe que chega no final do ano, porque no coração dele ele diz assim: aquilo que eu nunca recebi eu vou dar para o meu filho. Aí ele chega e fala assim: o que você quer no final do ano? Eu quero um celular do ano. Está aqui para você, um iPhone. O que você quer? Eu quero tênis de marca. Está aqui para você. O que você quer? Eu quero a faculdade. Está aqui para você. E ele acha que está tudo bem. Ele acha que está tudo legal. E você não consegue ganhar o coração dos seus filhos dando presente. O que você precisa é se conectar a eles, entender os desejos, os sonhos, os planos, as dificuldades, as tentações. O que Davi tinha que ter feito era isso: meu filho, minha filha, eu estou aqui, volte para casa,
Eu estou de braços abertos esperando. Quero ser seu amigo, quero ajudá-lo, quero perdoá-lo, quero pedir perdão para você. O problema é que ele foi omisso. Terceiro, já caminhando para o final. O que eu devo fazer hoje para me reconectar com as gerações que eu convivo? Meu querido, você precisa entender que a responsabilidade é sua, pai. Principalmente de nós homens. A Bíblia fala que quem é o líder da casa? O homem. A responsabilidade de quem que é? Do homem. Quando Eva peca, passa o fruto para Adão, Deus chama quem, gente? Eva. Onde você está, Eva? Adão. Onde você está, Adão? A responsabilidade é com o homem. Então, meu querido, as atitudes que você está fazendo hoje, ei, você vai ter que prestar conta diante de Deus. Por isso que há momentos na sua vida, homem, principalmente quando você tem um encontro com Deus, você precisa se posicionar, porque é uma estatística. Quando o homem se converte, quando o marido se converte, 95% que a família toda é convertida. Quando é mulher, aí cai bastante. É o posicionamento. Por que será que o teu filho está tão distante de Deus? Ei, por que será? Ou como ele te vê? Quais são as suas atitudes, posturas, palavras? Não é só fingir que está lá e não está. Você não pode transferir responsabilidades intransferíveis. Homens e mulheres muito ocupados do lado de fora da casa acabam sutilmente transferindo responsabilidades intransferíveis para os outros dentro da casa. Ei, você acha que quem vai dar conta da educação do seu filho é as professoras aqui na salinha da igreja? Você acha que quem vai educar o seu filho é a professora lá do município, da escola municipal, da faculdade, da estadual? A responsabilidade é sua. Eu estou com meu filho aqui caminhando para 3 anos, gente. Ele aprendeu não. Filho, não. De vez aprendeu sim, né? Mas não, eles aprendem o não primeiro. Dá trabalho. Não é fácil. Mas essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Eu prefiro corrigir agora. Eu lembro de uma frase, né, quando a minha esposa estava grávida, um amigo lá de Araçatuba, esposa da Ludmilla, ele disse assim: Frank, deixa eu dar um conselho para você. Está preparado para ouvir? Eu tô. Ei, criança chora, tá? Chora, se prepare, é verdade, chora bastante. Aí o que acontece? É um mecanismo que a criança tem. Eu vou chorar, sabe por quê? Eu vou importunar até meu pai ou minha mãe ceder. Eu quero celular, e começa a chorar, e vai te irritando. Aí o que você faz? Eu não aguento mais, né? Toma aqui, filho, faz o que você quiser. Aqui. Não é assim? Vai te importunando, mas você se posiciona. Você trata algumas questões, mas você não afasta o teu filho de você. Você chama o teu filho para próximo de você. Vai ter momentos, pai, que se caso o filho estiver andando com uma má companhia, não é você indo lá trancando a porta, quem sabe colocando uma corrente na perna dele. Não é assim. Você tem que chamar ele para conversar. Você tem que dar amor, você tem que dar carinho. E você vai mostrando para ele: você mora aqui comigo e as coisas não são como você quer, mas eu estou aqui para te ajudar. Não passa a bola para os outros. Não passe a responsabilidade para os outros. Meu Deus, era para Davi lá naquela festa. Se Davi tivesse ali, Aminon não tinha morrido. O problema é que Davi, ele não quis se conectar com seus filhos. Talvez Davi olhava para si e pensasse assim: eu já errei,
eu já traí eu já matei um homem, eu não tenho moral, ele não vai me ouvir. Mas quem disse que Deus chama pessoas perfeitas para a obra de Deus? Ele não chama. A questão está em você aprender com os seus erros. A questão está em você não querer ser o Superman, a Mulher Maravilha da fé. A questão está em você dizer: eu já errei na minha vida, mas eu aprendi com os meus erros, e eu não quero também, filha, que você faça o mesmo. Deixa eu te orientar, deixa eu te ajudar, deixa eu cuidar de você. Agora não se sinta culpado. Muitos se sentindo culpados. Satanás vem e acusa você. Quem é você? Você está errando de novo. Mas você precisa entender que o nosso Deus é um Deus de amor, de perdão, de cura, de libertação. Ei, o papai pega os nossos pecados e lança onde? Nas profundezas do mar. Alguém já desceu até lá? Alguém consegue? Que adianta o homem ganhar no mundo inteiro e perder sua alma, ou perder a alma do filho? Do que adianta ter muitas posses, realização profissional, status, mas ter filhos distantes ao ponto de parecerem estranhos dentro de casa? Ei, meu querido, você acha que é normal? Desculpa, gente, mas Deus está colocando no meu coração para falar. Eu tenho que falar. Talvez o culto vai demorar um pouquinho mais, mas você precisa ouvir. Não é normal o teu filho chegar, nem parar para conversar com você e já ir para o quarto. Não é um bom sinal. Um filho que só fica conectado na internet já não é um bom sinal. Um filho que não tem prazer de ficar dentro de casa, um filho que só quer ficar na rua, não é um bom sinal. Um filho é uma filha que só quer dormir na casa do amigo, não é um bom sinal. Mas pastor, o que eu faço? Começa a pedir ajuda para Deus e começa a se aproximar dele. Eu sei que não será fácil, mas o nosso Deus é um Deus de cura, de libertação. Nós precisamos aprender a dialogar com os nossos filhos, adolescentes e jovens, e não apenas ditar ordens para ele. É desse jeito, pronto, acabou. Você já perdeu o coração do teu filho. Não é assim. Davi foi capaz de vencer gigantes, mas ele não conseguia confrontar os filhos olho nos olhos. Ele não teve coragem de dizer assim: filho, é isso que eu estou vendo em você. Você está sentindo uma atração sexual por sua irmã. É isso que eu estou percebendo em você. O que é isso, filho? Você está com ódio no coração. Você está querendo matar o seu irmão. Filho, você está sufocado, empanturrado de desejos malignos. O que é isso, filho? Filho, essas escolhas que você está fazendo, filho. Essa companhia que você está andando, filho. Você conhece muitos pais assim? Nós precisamos aprender a abrir os nossos corações para os nossos filhos, olhos nos olhos. E aí? Pastor, eu já errei tanto, e daí? Pastor, eu já traí tanto, e daí? Pastor, eu já me prostituí muito, e daí? Pastor, eu já fui viciado em pornografia, e daí? Pastor, eu nunca tive meu pai presente comigo, e daí? Eu também. Em vários momentos da minha vida, sabe que eu lembro do meu pai? Eu lembro do meu pai usando droga na minha frente. Eu lembro em um momento que eu morava com a minha mãe, e às vezes eu ia lá visitar meu pai estava num quarto escuro, porque não tinha mais nem luz, porque acabou a energia, cortaram a energia. Ele estava às vezes com uma vela, e ele estava lá com um cachimbo de crack. Ele estava lá com um cachimbo de crack, muitas vezes doido, que ele nem me reconhecia direito. E eu olhava para o meu pai e eu falava: meu Deus, que é isso? Que vida miserável é essa? Essa é a referência que eu tenho dele. São poucas referências de ter um pai que me abraçava, me aconselhava, me encorajava. Mas Deus, ele veio um dia na minha vida e ele mostrou para mim assim: ei, esse teu pai, ele não quis cuidar de você, mas eu cuido de você, diz o Senhor. Eu preencho esse vazio em você. Não é desculpa, não é desculpa para você não querer viver o melhor de Deus. Não é desculpa para você se revoltar
coração. A Bíblia diz que Jesus perdoou você. Jesus lavou você com o seu próprio sangue. Você nasceu de novo. Você se torna uma nova criatura, o filho e filha de Deus. Ei, dos seus pecados nunca mais Ele te lembrará. Hoje eu estava lá expulsando o demônio, e tinha alguns irmãos queridos guerreiros. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Que estiveram lá comigo. E só acusação, só acusação. E eu ficava ouvindo, é verdade mesmo. Só que ele esqueceu de falar que eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deus olhou para mim, um pecador miserável, e acreditou em mim. Ele não entendeu. Ele não entendeu que não é na força humana, mas é na força do Espírito Santo. Eu não sei como você está aqui, eu não sei como foi a sua criação, eu não sei como é que está seu relacionamento como pai, como filho, mas eu queria que você se colocasse em pé agora. Talvez esse culto aqui é para homens e mulheres corajosos. Ei, será que não é o momento agora de você chamar a tua esposa do seu lado?